Se você acompanha cinema na internet, seja através de textos ou vídeos, você já deve ter visto alguma crítica com a seguinte expressão: tal filme tem muito estilo, mas pouca substância. É uma frase que é usada muitas vezes e que traz de volta um antigo debate sobre a suposta separação entre forma e conteúdo, como se fossem coisas distintas. E esse é o tema que eu quero trazer aqui, falar um pouco sobre estilo, falar um pouco sobre ideias do que seria o conteúdo, do que seria a forma e como isso se aplica não só no cinema, mas na arte como um todo. Então, vamos. Primeiro, eu quero deixar bem claro que isso vai se alongar para outras linguagens artísticas, como a pintura, como a literatura e etc. E o cinema, obviamente, porque esse é um canal de cinema. A primeira coisa que precisamos perceber é que essa separação entre forma e conteúdo é falsa. Mas vamos por partes, né? Primeiro, quando você fala em forma, a gente pensa naquilo que é visível, que é perceptível, é aquilo que é aprendido logo à primeira vista, né? As imagens do filme, os movimentos dos atores, a forma que eles atuam, o, o- tudo que é notado de primeira, né? E o conteúdo seria o texto e também um subtexto, né? E por texto aqui eu me refiro ao roteiro, aos diálogos, às temáticas que estão sendo tratadas, como se fossem questões mais profundas que precisam ser, como é que eu posso dizer, cavadas, tirar o conteúdo, tirar a forma da frente para enxergar esse conteúdo que está oculto, o coração da obra, né? Entretanto, é necessário perceber que todo conteúdo, seja ele temático, seja ele textual, e aqui eu vou me referir ao cinema, ele é expresso através de elementos formais e a postura formal vai mudar a forma que esse conteúdo será percebido. Ainda que tematicamente nós tenhamos filmes que sejam muito semelhantes e que tenham certas intenções de seus artistas, eles terão resoluções formais diferentes e no final, a forma é aquilo que ele expressa, é aquilo que ele é. O filme é a forma. Com isso já sendo posicionado, colocado, é interessante que a gente tente entender agora o que seria o estilo, né? A partir desse viés, o estilo vai ser a expressão da arte em si, né? Porque existe uma noção, principalmente no cinema, de que o estilo seria uma distorção da realidade. Eu vou explicar. O diretor ele vai gravar um filme e aí quando você pega, por exemplo, um Snyder da vida, ele vai aplicar milhões de filtros e CGI e vários efeitos que vão distorcer essa imagem, e aí várias pessoas vão dizer, de maneira muito comum, que ele é um diretor que adota um visual bastante estilizado, né? Como se a adoção de mecanismos que distorcem a imagem mais pura, entre aspas, mais realista, seria esse processo de estilização. O problema dessa afirmação, né, de ser um visual muito estilizado em termos de intensidade, é que dá a noção de que diretores que apostam numa estética mais naturalista, mais realista, mais crua, não seriam estilizados. Porém, optar pelo realismo, optar pela crueza, pelo naturalismo, são também opções estilísticas. São opções que vão ter uma carga moral e vão ter uma carga emocional naquele que assiste. Dessa forma, é muito interessante que a gente já tire da frente a ideia do estilo enquanto distorção. O estilo vai ser uma escolha desses autores, muitas vezes consciente, muitas vezes inconsciente, e que vai definir uma perspectiva para aquele universo ficcional ou não, porque pode ser um filme, uma não ficção, e ainda assim ela vai ter um estilo, né? Documentários têm estilos próprios, muito próprios, inclusive. Porém, é importante perceber que o estilo não é algo que está restrito apenas ao autor, né? Ao diretor do filme ou da obra artística que seja. O estilo também está atrelado ao tempo, ao contexto político, social, histórico. E aí você tem, por exemplo, estilos que estão imersos em movimentos específicos. Você pega, por exemplo, na Itália pós-guerra, você tem o neorrealismo italiano, em que você vai ter esses espaços abertos da cidade,
Você tem uma busca por uma certa crueza, uma desdramatização, em que você vai usar não atores para interpretar essas pessoas em situações de vulnerabilidade social. E é um estilo. Cada autor, cada diretor vai agregar com a sua subjetividade a esse molde que está atrelado a um espaço e tempo específico. Até porque quando você vem para o Brasil, no mesmo período, você tem, influenciado pelo neorrealismo italiano, por exemplo, o cinema novo, com Glauber Rocha e tantos outros autores. Entretanto, como estamos falando de Brasil, os temas e resoluções estéticas vão ser diferentes do que a gente tem na Itália. Isso é que é interessante. Um livro que eu recomendo muito é esse aqui, do Ismael Xavier, não sei se dá para ver, Sertão Mar. Acho que está invertido, depois eu espelho na edição. Me lembre. Sertão Mar, Glauber Rocha e a Estética da Fome. É o título do livro, do Ismael Xavier, em que ele vai tratar de filmes pré-cinema novo, na representação do sertão, e durante o cinema novo, no caso, os filmes do Glauber Rocha, propriamente. É um trabalho excepcional e que vai ilustrar bastante sobre essa questão de estilo. Até por estar situado num espaço e num tempo e vir também de um impulso humano, de uma subjetividade, o estilo, assim como a estética, terá uma implicação moral. Você vai ter, por exemplo, durante a década de 30, na Alemanha e na Itália, o estilo que daria como frutos, né, o cinema nazista, como o da Leni Riefenstahl, por exemplo, em que vai exaltar o corpo. É um cinema, inclusive, que o Zack Snyder bebe. Não que eu acho que o Zack Snyder seja pessoalmente fascista, eu acho que até inconscientemente ele bebe disso por eles pegarem de uma fonte comum, que é o Império Romano como um todo, é uma grande inspiração fascista e também uma grande inspiração do Zack Snyder, né? Então perceba que todas essas decisões estilísticas, conscientes ou não, elas trazem uma carga que vai muito além do reles texto, né? É óbvio, o roteiro importa. Eu sempre trago isso. O roteiro é importante, é legal, mas não vamos viver numa roteirocracia. Vamos viver num mundo em que o cinema se expresse por completo. Ou seja, ele não está limitado ao textual, mas ao imagético e ao sonoro. Isso vai ser o estilo. Mas aí você pode se perguntar, Júlio, como é que você vai identificar o estilo? Como é que você vai dizer, apontar que isso é estilo? Naturalmente, a gente tem que fazer um trabalho de sensibilização do olhar. Nós temos, obviamente, que estudar, saber o contexto histórico em que esses filmes foram feitos, contexto político, quem são seus autores, mas também aprender a linguagem cinematográfica. Eu citei o Zack Snyder, já que ele é um exemplo muito popular, as pessoas conhecem, muitas odeiam, outros gostam muito, mas ele consegue ter essa estilização de maneira muito explícita, né? Você vê, por exemplo, no Rebel Moon, o uso da câmera lenta, você vê a baixa profundidade de campo, que é quando o fundo fica desfocado. Você tem, por exemplo, a aplicação de diálogos que tentam ser épicos e expositivos, que é uma decisão criativa, é uma decisão estilística, né? Porque, como eu falei, o estilo não vai se limitar apenas a questões formais, mas também a decisões narrativas propriamente, né? Então, a partir da linguagem cinematográfica, a gente consegue perceber aspectos de um estilo, né? Aspectos que vão ser repetidos ao longo da história, ao longo da cinematografia de um autor específico. E aí eu posso pegar, por exemplo, o Tarkovsky, em que ele vai trabalhar muito com esse cinema mais lento, um cinema dos sonhos, um cinema que busca uma introspecção e busca imagens que fiquem gravadas na mente, com esses planos bem longos, para que aquilo consiga realmente criar raízes em quem assiste. Então percebe como a captação do estilo é uma captação da própria experiência. Mas, não obstante, a gente não pode esquecer, a linguagem não existe isoladamente. A linguagem ela está ligada a aspectos técnicos de um tempo, aspectos políticos, aspectos sociais. Você tem, por exemplo, um recurso horrível, mas também é um recurso técnico, por exemplo, o uso de blackface em filmes lá dos Estados Unidos, mais antigos, em que você não usava atores negros de fato, usava atores brancos que pintavam a cara de preto para se passarem por personagens negros. É um recurso técnico, é um recurso de maquiagem,
mas é um recurso técnico estético ligado a uma moralidade da época, uma moralidade inclusive terrível, e que nos conta uma história sobre todo um contexto. Percebem como o estilo importa? Percebem como o que é visto, o que é percebido pelos olhos, que vai muito além de uma hiperracionalização de um tema, ou de uma história, ou de uma mensagem, importam? O que é visto importa. E o que é visto existe. E é por isso que eu sempre falo da importância da gente sensibilizar o nosso olhar. Perceber estilos é perceber a história, é perceber um tempo, é perceber uma posição. E uma posição que nós, enquanto espectadores, também fazemos parte. E nós, enquanto críticos, né, se tiver algum crítico assistindo, fazemos parte disso também. E essa sensibilidade do olhar, essa sensibilidade que surge você, a partir do momento que você vê vários filmes, vários autores, vários estilos, várias épocas, é um verdadeiro processo de amadurecimento. E é um processo que eu acho que é muito bem-vindo para qualquer pessoa, não só estudiosos de cinema, mas para qualquer pessoa que quer ter uma vida saudável, uma vida que esteja realmente em conexão com a arte, que é uma das coisas que eu acho mais lindas. E eu não sei como é que eu cheguei nesse assunto, mas acho que faz parte do meu estilo. Então, acho importante falar. Mas é isso, pessoal. Você que ficou até aqui, muito obrigado. Eu me chamo Júlio. Eu tenho uma página no Instagram chamada @narrativa.mente. Vai estar escrito em algum lugar. Sigam lá também. E dê o joinha, se inscreva no canal. Eu esqueci de falar tudo isso no vídeo passado, minha primeira vez aqui. Então é isso. Valeu e até a próxima. Tamo junto.